Fala, povo de Deus, a paz do Senhor a todos vocês. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho a respeito sobre finanças à luz da Bíblia. Vem comigo. Antes de entrarmos no assunto a respeito de finanças, precisamos entender em qual relação tem entre Deus e o dinheiro. Veja bem, vamos iniciar com um texto base. Abra comigo a sua Bíblia em Ageu, capítulo de número 2, verso de número 8, onde o texto vai dizer: Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, veja bem, aqui o próprio Senhor está dizendo de quem pertence a prata, de quem pertence o ouro, é dele. Ou seja, o ouro e a prata, as riquezas, pertencem a Deus. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas, ok? Olha comigo, Gênesis capítulo 1, verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja bem, nesse texto mostra-se que Deus é o criador de todas as coisas, ok? Tanto das coisas espirituais e naturais. Vamos ler mais um texto, Hebreus 11, verso de número 3, onde o texto vai dizer: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que vemos veio daquilo que não é aparente. Então vê que tanto o mundo espiritual e o mundo natural foram criados por Deus, ok? Então veja bem, então a criação, ela está abaixo do Criador. Vamos ler mais um texto, Isaías capítulo 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada, e o seu Senhor não há outro. Então veja que aqui Deus afirma mais uma vez que Ele é o Criador dos céus e da terra, ok? E na terra que Deus criou, Deus, de alguma maneira, colocou riquezas. Vemos vários reinos na terra. Nessa introdução a respeito de finanças, eu não vou aprofundar agora, eu vou aprofundando aos poucos, para que possamos compreender a respeito de finanças. Mas na terra existem reinos, ok? Quais reinos são estes? Vemos o reino animal, reino marinho, o reino das aves, ok? E o reino mineral, ok? Esses 4 reinos. Existe mais um reino, que é o 5º, que é o reino dos céus, ok? O 6º reino é o reino de Deus, a qual reina desde a eternidade passada e a eternidade futura. O reino que os crentes vivem é o reino dos céus estabelecido por Jesus Cristo aqui na terra, quando ele veio a este mundo. Então mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre esses reinos, o que cada um tem a influência, ok, aqui neste mundo. Mas o que eu quero que você entenda, que Deus ele tem total relação com o dinheiro e com a riqueza, ok? Primeira coisa que precisamos desmistificar: dinheiro não é riqueza. Vou falar de novo. Dinheiro não é riqueza. O que é o dinheiro? O dinheiro representa a riqueza. Então, veja bem, então vemos nesse texto que Deus, criou os céus. E vemos também que Deus colocou ouro, Segundo a ciência, o ouro veio, do universo, para um meteoro, possivelmente. Mas lembrando que Deus ele é o criador tanto do mundo espiritual e o mundo natural. O mundo que não vemos e o mundo que vemos. Ok? De alguma forma, Deus colocou o ouro aqui neste mundo. E já vemos a aparição do ouro lá no jardim, no Éden, aqui na Terra. Vamos lá comigo em Gênesis, capítulo de número 2. Olha o verso 11. O nome do primeiro rio é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Então vemos que lá na terra de Avilá já existe a primeira aparição do ouro. E o ouro dessa terra é bom. Os primeiros ouro existentes nessa terra que o homem conheceu. Amém? Agora veja bem. Preciso desmistificar uma outra coisa. Você já deve ter ouvido falar: o dinheiro é a raiz de todos os males. É o que a Bíblia diz? Vamos ver o texto. 1 Timóteo 6, verso 9. Olha o texto. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e enlaçam em muitas concupiscências, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro, vou falar de novo,
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ok? Então olha aqui para mim. Então veja aqui que no verso 10, olha o que a frase está dizendo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ok? Por quê? Porque Deus ele não condena o dinheiro. Deus ele condena o amor ao dinheiro. Porque você não pode se apegar a amar, né, as riquezas.